Educa TV apresenta Mundo dos Sabores. A alimentação escolar é essencial para a educação de nossas crianças. Dos 3 aos 5 anos de idade, vivem numa fase de muitas curiosidades e descobertas, inclusive quando falamos de alimentação. É essencial que a criança experimente, conheça, viva novos saberes e sabores. Pensando nisso, preparamos este episódio especial do Mundo dos Sabores. Vamos ver como a alimentação é ciência, é cuidado e é parte essencial do desenvolvimento humano e da educação. Mas dentro da escola, como isso funciona? Primeiro, a gente entende, na educação infantil as relações de cuidado e educativas como práticas indissociáveis, Então, nesse sentido, a questão da alimentação, ela é um elemento fundamental da proposta pedagógica da educação infantil. Então, a gente tem muito cuidado, com essa questão alimentar, porque não é só nutrir o corpo, mas é mesmo que seja um momento de prazer, de aprendizado, de que as crianças tenham aí um momento bastante importante da rotina, A gente vê, infelizmente, hoje, crianças muito pequenas já com hábitos alimentares bastante complicados. Então, a gente vê crianças, bebês, tomando refrigerante na mamadeira, Às vezes a gente vê família que vem buscar já com um pacote de salgadinho, Então, alimentos muito industrializados, e aí quando chega na creche não tem, Os alimentos são todos produzidos aqui, tudo muito natural, tudo muito preparado com muito cuidado. E aí as crianças que comem esses alimentos industrializados, ultraprocessados, quando chega aqui eles não querem comer a comidinha da creche, Então aí tem todo um trabalho com a família. A Rede de Campinas, a gente conta com um trabalho da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que ajuda a gente a avaliar todos os processos que acontecem na escola. E aí, inserido nesse trabalho, a gente faz esse trabalho com as famílias. Então, eventualmente, a gente envia formulários para as famílias, a gente disponibiliza o cardápio aqui para as famílias conhecerem o que as crianças estão comendo. Quando a gente tem as reuniões de famílias, a gente também pauta esse assunto, Mas é um trabalho que está sempre em construção, À medida que a sociedade vai mudando, os hábitos vão mudando, a gente também vai criando estratégias novas para poder atingir a nossa comunidade. A ciência também está presente nos pratos da alimentação escolar. Por trás de um prato nutritivo, seguro e saudável, existe muita pesquisa que chega para os nossos estudantes. O Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, é uma das instituições científicas mais antigas do Brasil. Foi fundado em 1887 pelo imperador Dom Pedro e é uma referência na pesquisa agrícola brasileira. Atua na melhoria da produção de alimentos e no fortalecimento da agricultura familiar e da indústria. Visa o desenvolvimento socioeconômico e a segurança alimentar. O Instituto Agronômico começou em 1887, foi um dos últimos institutos criados pelo Dom Pedro antes da proclamação da República. É uma instituição que tem 137 anos e ela surgiu para tratar de problemas de café, da cultura do café. A cultura do café, na época, era uma das culturas mais importantes do Brasil, talvez a mais importante, e ela era importante aqui no estado de São Paulo, inclusive nessa região. O café era plantado em regiões de matas, então áreas desmatadas, que normalmente têm solos férteis, o café foi plantado e cultivado, mas com o passar do tempo essas terras foram ficando cansadas, começaram a aparecer problemas de redução de produtividade, problemas de algumas pragas e doenças. E o Dom Pedro, nosso imperador, que era um visionário, ele criou essa instituição aqui para fazer pesquisa do café, que era a cultura mais importante do Brasil na época. Depois, então o Instituto Agronômico, quando ele foi criado, era uma instituição federal, e depois ela passou para o estado de São Paulo e ao longo do tempo as áreas de trabalho foram expandindo, saíram do café para várias outras culturas, enfim. Mas a história começou com o café. Foi a primeira instituição de pesquisa na América do Sul e logo depois as pesquisas se expandiram para tratar de outras culturas importantes para o estado de São Paulo. Culturas alimentícias, mais tarde cana-de-açúcar, enfim.
Gradualmente, o Instituto Agronômico foi se expandindo de café para outras áreas, como nós temos hoje. Nós somos um instituto com pesquisas muito diversificadas em agricultura tropical. Considerando o resultado dos programas de melhoramento genético do IAC, e aqui a gente está falando dos programas vinculados ao grãos e fibras, ao Centro de Pesquisa de Grãos e Fibras, nós temos aqui um leque de cultivares que produzem sementes e grãos que vão chegar até o consumidor final. Quais são essas culturas, quais são essas sementes, quais são esses grãos, né? A gente tem aqui programas que contribuem historicamente aí com o desenvolvimento da agricultura brasileira. Programa de melhoramento genético de feijão, programa de melhoramento genético de milho, arroz. Criamos alimentos mais nutritivos, resistentes e adaptados às variações climáticas. É o resultado das pesquisas que chega aos pratos e nos mostra que a ciência está muito mais perto do que imaginamos. Mundo dos sabores. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV, toda quarta às 6 da manhã. Mundo dos sabores. O processo de alimentação saudável começa aqui, no campo. Mas eu não estou sozinha. Eu estou com o Ricardo, que é produtor rural e trabalha com as técnicas agrossustentáveis. Ricardo, o que é uma produção agrossustentável? Agrossustentável é uma palavra que fica difícil da gente colocar até onde ela vai e até onde ela não vai, porque sempre a questão da palavra sustentável a gente tem um limite dela, né? Então, o que a gente tenta é seguir alguns princípios, não usar defensivo químico, adubo químico e tentar seguir. A gente foi misturando alguns conceitos. Então hoje a gente trabalha com uma agricultura que segue um pouco a parte orgânica, então a gente vai corrigir os macronutrientes minerais e trabalhar com esterco bovino, como nitrogênio. Quando a gente precisa usar algum defensivo, a gente tenta focar num que tenha o selo orgânico, como óleo de ninho, essas coisas mais naturais. E a gente tenta ir um pouquinho, às vezes, além, indo para um lado de ecologia, de sustentabilidade, não usando algumas coisas que alguns conceitos usam, que a gente entende que não faz bem. Preservar nosso ambiente, principalmente. Quanto mais possível, quanto mais vida no solo, melhor, que aí as coisas acontecem naturalmente. Então a gente mistura um pouco do conceito de agrofloresta, são ruas de árvore, com ruas de horta no meio, e a gente tem um sistema que gera muita matéria orgânica, essa matéria orgânica a gente incorpora no solo, isso vai dando mais vida no solo. Você está trazendo vantagens não só para o ambiente, né? Para tantas outras, até para as pessoas. Quais as vantagens de uma produção agrossustentável? Eu acho que eu vou te responder com outra pergunta, né? Quais são as desvantagens? Quando a gente, vamos falar do famoso glifosato, que é o tão usado e que permitiu essa grande evolução no campo, esse grande plantio, eu acho... O glifosato é um defensivo. O glifosato defensivo é a mágica que faz que eles mudam algumas plantas geneticamente, você aplica o glifosato e só aquela planta sobrevive. Então, assim, em termos de produtividade, ele é milagroso, porque você aplica ele no campo e só sua planta cresce. Só que você mata a vida do solo, você mata todo o ecossistema do solo, fica só aquela monocultura, né? Isso vão ter outros impactos, porque daí você vai chamar mais pragas, ou na verdade, os animais que gostam daquela planta. Você está centralizando ali, porque o glifosato ele é para ervas daninhas, para a parte vegetal. Você faz um controle vegetal, cresce só a planta que você quer, e aí você muda muito a cadeia.
Então vem esse outro animal, aí você tem que pegar um defensivo químico para esse animal que está atacando sua plantação. Então o glifosato ele foi importante para a revolução que tivemos no campo e agora tem a próxima revolução, que acho que é a revolução sustentável, tem uma série de atividades que estão sendo feitas para a gente diminuir o uso do glifosato ou eliminar o uso do glifosato. Eu não uso glifosato no campo, a gente muitas vezes tem que ficar tirando o matinho com a mão. Na minha teoria, a grande escala sustentável orgânica é para ser mais barata que a tradicional. Ainda a gente está nesse caminho ainda, tem muito trabalho para ser feito, mas se eu tenho a natureza do meu lado e não preciso aplicar uma série de coisas que é caro, E são artificiais? por que usar? De onde vem o sabor? Você consegue imaginar a nossa mesa sem a cor e o sabor do milho? Vindo lá da Mesoamérica, esse grão com nome de fartura viajou no tempo por 9.000 anos até se tornar a base para tantos povos indígenas. Para os Guarani, Maias e Astecas, mais que um prato, o milho é sagrado. Um verdadeiro símbolo de vida e fertilidade que alimenta o corpo e a alma. E a banana? Essa é uma viajante de carteirinha. Nascida na Malásia, ela cruzou oceanos e desembarcou no Brasil com os portugueses. Não demorou para que os povos originários a adotassem e ela se tornasse a fruta mais amada do país, quiçá do mundo. Uma verdadeira musa do paraíso que encontrou aqui o seu lar. Do sagrado ao popular, milho e banana são muito mais que sabores. São histórias que alimentam o Brasil e formam a nossa identidade. Olá, estamos aqui na Cozinha Escola novamente com a nossa nutricionista Camila Porto. Hoje prepararemos alimentos para crianças de 1 a 3 anos de idade. Não se esqueça, esses alimentos são saudáveis, deliciosos e, acima de tudo, econômicos. Esses alimentos agradam o paladar dos nossos pequeninos e de toda a família. Então, Camila, o que vamos preparar hoje? Roberta, hoje a nossa receita é super especial. Nós vamos preparar um molho nutritivo à base de diversos vegetais e vocês vão se surpreender com o final. A gente pode usar esse molho em massas, como nhoque, macarrão, lasanhas, fica delicioso com lasanha. Hoje eu vou servir ele à bolonhesa com acompanhamento de uma polenta. Mas ele é super versátil, a gente pode utilizar em várias coisas, até na pizza mesmo, quando nós fazemos a pizza em casa. Me disseram que hoje vamos preparar entrada, prato principal e sobremesa, é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, a entrada é um acompanhamento, né? Que a gente vai fazer uma saladinha de alface com tomate, que cai muito bem com esse molho, cai muito bem com a polenta, né? Que é um prato um pouquinho mais denso, então uma saladinha mais leve. E a nossa sobremesa vai ser um smoothie de banana com morango. Muito simples, muito fácil, de apenas 2 ingredientes. Vamos começar então com os tomates. Então você pode usar a variedade que você quiser, desde que o tomate esteja bem maduro, tá? Porque ele vai ser a base do nosso molho. Então mistura os tomates inteiros, com pele, semente, com casca, com tudo. Tá? Inclusive essa receita eu aproveitei integralmente os alimentos, então estou usando os alimentos com a casca. Vou usar também cenoura, então depois vocês vão ter a receita completinha aí com as quantidades. Vou utilizar também abóbora, aqui eu tô usando a abobrinha brasileira, que é aquela mais firminha, mas pode ser abobrinha italiana, pode ser outro tipo de abóbora, né? O interessante é a gente utilizar o que tá mais barato mesmo no mercado, o que é mais sazonal, né? De repente a abóbora paulista ela tá mais barata que a brasileira, que a italiana, então uso a abóbora que tiver com preço melhor no mercado. Vou utilizar também beterraba.
Então, mais ou menos aí uma beterrabona grande, bonita. Cebola em pétalas, então gosto de cortar assim para ela dar uma douradinha. Então, vou colocar a cebola. Dá uma espalhadinha aqui na assadeira. Isso. Por último, alho e manjericão, tá? Então, tem muitas escolas que têm hortas, né? E aí pode usar manjericão, alecrim, o que você tiver disponível. Se não tiver o manjericão, usa salsinha e cebolinha. Mas o manjericão vai pro forno também? Vai pro forno também, tá? Dá para você falar um pouquinho dessas cores lindas que estão aí no prato? São todas necessárias? Além do sabor delicioso, né, que esses hortifrutis vão trazer, por exemplo, o tomate é ácido, então vou ter a cenoura e a beterraba, que são mais doces, vão equilibrar esse molho. E a gente tem também um valor nutritivo muito grande agregado. Então, por exemplo, eu tenho aquela criança que não come abobrinha, que não come abóbora, eu tenho abóbora aqui. Eu tenho aquela criança que não gosta muito de beterraba. Então, existem outras formas de oferecer os alimentos, né? Ali vai ter aquele aporte de nutrientes importantes, como os beta-carotenos que nós temos tanto na beterraba quanto na cenoura, mas de uma forma divertida, diferente, né? Com uma outra apresentação, tá? Dizem que as crianças precisam desse colorido, né? Até para ter vontade de experimentar. Como é que funciona isso? Quanto mais atrativo visualmente o alimento, né, mais a criança vai sentir vontade de experimentar. Então é muito importante essa questão da harmonia que nós falamos na nutrição, né? Então eu vou oferecer hoje uma polenta, né, mas com um molho muito bonito, muito vistoso, dando um contraste de textura, de sabor. Então, a gente tem que sempre pensar na composição do prato dessa forma. Tá finalizando aqui então, ó, tenho minha misturona aqui de legumes. Vou dar uma regadinha com óleo vegetal em casa, se você tem azeite ou você tem algum outro tipo de óleo que você goste, que você prefira, pode usar também, tá? Mas é só porque, como esses legumes vão no forno, a gente quer dar aquela dourada nele, porque vai dar aquele gostinho de defumado no final da preparação, tá? Camila, outra coisa que você falou aqui, usou todos os alimentos, você usou com casca. Dá para falar a importância da casca dos alimentos, Sim. a importância de usá-los integralmente? Olha, tem vários aspectos que a gente consegue trabalhar, né? Então, primeiro, a casca, ela é muito mais nutritiva do que a polpa dos alimentos, quando a gente está falando de cenoura com relação à casca e à rama, quando a gente está falando da beterraba com relação folha, talo e casca, né? Os beta-carotenos são compostos importantes, antioxidantes, então previne envelhecimento celular, de forma geral previne as doenças, e eles estão muito mais concentrados nas folhas e nos talos do que propriamente na polpa dos legumes, tá? Outro aspecto importante do aproveitamento integral é a diminuição de resíduo de lixo que vai para os aterros, que poluem as águas, os rios, que poluem o nosso planeta, que emitem gases, né, prejudiciais para o efeito estufa, sem contar a economia, né? Se a gente for pegar cada alimento que eu usei aqui, né, vamos colocar aí uma abóbora, 3 cenouras, e descascar e depois pesar esse resíduo, né, de casca, de semente que a gente poderia estar usando, a gente vai ter mais ou menos 1/3 a 1/4 do volume total da nossa receita. Então, economia também é um bom negócio, aproveitamento integral para a economia, tá? Terminando então esse passo, o que eu vou fazer? Cobrir com papel alumínio,
Se eu não tiver papel alumínio, eu vou virar uma outra assadeira em cima e vou levar para o forno. Por quanto tempo? Aproximadamente uns 30 a 40 minutos em fogo médio, 180 graus, até que esses legumes estiverem macios a ponto da gente liquidificar e ter um creme homogêneo. Então o resultado é esse aqui. Olha que coisa linda. Daria para comer assim, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Colorido, bem assado. Então tá tudo bem macio, vai ser muito fácil de preparar agora. Mundo dos sabores. Junte-se ao Hermes e à vovó Cremilda e mergulhe em um mundo cheio de história, música e brincadeiras. Todo sábado, às 2 da tarde. Mundo dos sabores. E no episódio anterior, que era para crianças de 9 meses a 1 ano, eles tinham que estar bem amassadinhos, né? Parece que agora a gente não vai precisar amassar. O que você vai fazer com isso a partir de agora? Então, agora, a partir de 1 ano, a criança ela já passa a comer a alimentação da família, desde que essa alimentação ela seja numa consistência mais macia. Por exemplo, o bife eu posso oferecer mais picadinho, batata purezinho. Então os alimentos eles precisam estar mais macios. Então nesse caso eu vou preparar uma receita pensando em outra coisa além da consistência, em agregar valor nutricional a uma receita simples. Então ao invés de eu fazer um molho à bolonhesa comum, eu vou fazer um molho nutritivo à bolonhesa e vou agregar mais fibras, vitaminas, minerais a essa preparação. E o cheirinho de tudo isso? É maravilhoso, né? Faz toda a diferença ir ao forno, pessoal. Não tenho como fazer no forno. Posso colocar tudo na panela, fazer um refogadão, deixar cozinhar um pouco e aí continua o processo que eu vou mostrar agora, que é batendo no liquidificador. Se tiver secado muito esses legumes, de repente eu esqueci no forno por um pouquinho mais de tempo, e o líquido secou, não consegui bater, posso colocar um pouquinho de água, tá? Lembrando que o sal... Só no finalzinho, isso, sem sal por enquanto. Molho batido, então, nós vamos começar com o nosso refogado. Gente, vocês não têm noção da cor desse molho. Tá maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Você vai começar com a polenta, com a carne, com o que você vai começar? Vamos agora com a carne primeiro, né? Já que eu já tô com o molho pronto, esse molho ele já tá bem dizer cozido. Então vou dar uma refogada na carne moída e levar ele pro fogo, tá? Então vou fritar a cebola. Ele tem bastante tempero já, mas assim, eu gosto de muito tempero, então eu coloco mais tempero. Então refogo a cebola fritando, refogo o alho também. Deixo dar uma murchadinha aqui, não precisa dourar, tá? Então aqui, Roberta, dourei um pouquinho a cebola. Tá? Dei uma murchadinha nela, deixei ela dar uma fritadinha. Vou entrar com a carne moída. Poderia fazer sem? Sim. Poderia fazer com frango desfiado? Sim. Poderia fazer com carne em cubos? Sim. Né? Esse molho vai bem com tudo, como eu falei pra vocês. Então vou refogar a carne moída. A carne moída eu gosto de deixar ela bem fritinha, pra ficar bem soltinha. Tá? E aí em seguida a gente entra com o nosso molho. Você falou que pode carne em cubo, mas para criança de 1 ano? É porque ela desfia no molho. Então assim, seguindo o preceito que nós falamos no último episódio, né? Que são os bebês. Se eu levar a carne em cubos já picadinhos, ela vai desfiar.
Se não, eu posso cozinhar ela na panela de pressão, desfiar e entrar com ela no molho. Aí fica aquela carne louca, carne maluca que dá para rechear pão, né? Fica bem gostoso. Camila, e quem é vegetariano? Como é que vai fazer esse molhinho? Olha, a gente tem algumas opções. Pode usar proteína de soja, né, texturizada, então a gente hidrata essa proteína umas 3 vezes mais ou menos para tirar o sabor residual da soja. Refoga como eu estou fazendo aqui com a carne moída e entra com o molho. Agora, uma dica super legal é a lentilhesa, que é o molho bolonhesa, né, só que feito com lentilha. Então, o que nós fazemos? Podemos dar uma refogada na lentilha que a gente deixou de molho, dar uma leve cozinhada, uma abafada mesmo, com bem pouca água para ela ficar al dente e entra com molho de tomate para finalizar. Fica maravilhosa essa receita também. E a lentilha é proteína? É proteína de origem vegetal, né, da família dos feijões, da ervilha, do grão de bico. É muito importante a gente ter esse tipo de fonte de proteína também, principalmente quem é vegetariano. Camila, como é que a gente vai para as crianças? Elas aceitam porque elas saíram daquela comida bem pastosinha, né, quase leitosa, e agora a gente já está introduzindo legumes, introduzindo tantas outras coisas. Como é que é feita a introdução dos alimentos? Então, a gente tem que lembrar que foi uma transição, né? Essa pastosinha, ela começou lá no 6º mês de vida. Então, a progressão dessa alimentação, ela vai acontecendo conforme a criança vai crescendo. Com 9 meses, mais ou menos, já tem bastante pedacinho. Com 10 a 11, eu já posso dar pedaço inteiro, desde que esteja bem macio, até a gente chegar na comida oferecida, a comida da família, né? Que seria já essa parte de 1 a 3 anos, que aqui na nossa rede já seria o AG2. Então, a criança, mesmo perto de completar 1 aninho, ela já come arroz, feijão, às vezes com um pouquinho mais de caldo, ela já come um legume mais macio, sem precisar amassar. Tá? Então não vai ter dificuldade nenhuma em consumir a carne moída, em consumir a polenta, que é mais cremosa. Inclusive consta assim, bastante no cardápio dessa faixa etária. Tá. E restrição para a cidade? Existe restrição alimentar na cidade? Existe, isso é importante a gente falar. Não por conta de efeitos colaterais, mas por conta do engasgo. Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é restringido alguns tipos de alimentos na primeira infância. E que período compreende a primeira infância? De 0 a 6 anos de idade. Né? Então, no nosso caso, seria G1, a G2 e G3. E quais são esses alimentos que têm alto risco de engasgo? Pipoca. Então, o grão de bico, por causa da pele, eu posso oferecer grão de bico se eu descascar, fizer o demolho, cozinhar, sem problema, né? Mas como nós lidamos com um número muito grande de crianças, na escola não é viável. Uva, né? Por causa da semente, por causa do formato dela. Tomate cereja, balas. Então, são alimentos que eles têm um tamanho, né? Que ultrapassa a garganta da criança e causa risco de engasgo e morte. E a pipoca por conta das casquinhas, assim como o grão de bico. Então, esses são os tipos de alimentos que devem ser evitados pelo menos até os 6 anos de idade, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas a água não? A água não. A água muito pelo contrário. A água ela deve ser oferecida sempre nos intervalos das refeições. Né? A água é muito importante, então ela ajuda a hidratar o intestino, ela ajuda na hidratação dos órgãos. Então as crianças têm mais de 70% do corpo formado por água, isso é muito importante a gente saber. E na faixa etária de 1 a 3 anos, a criança precisa consumir de líquidos no total 1,3 litro por dia. Então é bastante.
bastante líquido. Então, o legal é assim, sempre nos intervalos, né? Parou a brincadeira um pouquinho, vamos tomar um golinho de água. Tá assistindo televisão, vamos parar a tomar água, deixa sempre o recipiente próximo. Né? Desses 1,3 litros, pelo menos de 400 a 500 ml devem ser de água pura. O restante a gente considera leite, considera um suco, aí podem entrar outros líquidos, chás, tá? Mas pelo menos de 400 a 500 ml deve ser de água pura. O que a gente não pode dar é o que pode causar um engasgo para as crianças. Sim. Agora elas podem comer à vontade. Isso aí depende, né? Se a criança for uma criança saudável, eutrófica, como a gente diz, né? Um termo de nutrição, mas é o que? Normal, com peso normal, né? Não tem sobrepeso, obesidade. Ela pode comer até se sentir saciada. É claro que a gente não deve hiperestimular a alimentação. Então, se a criança comeu, já está saciada, não quer mais, não ficar insistindo, porque ela tem um sistema de autorregulação da ingestão de alimentos, né? Mas ela pode sim repetir, claro, com critério, né? O adulto que está acompanhando com discernimento, então quer fazer mais uma repetição sem problema, quer repetir uma fruta sem problema. Agora, em todas as refeições, o tempo inteiro, né? Essa criança está beliscando, está se alimentando, não é legal. Tá? Para essa idade, qual é o porcionamento assim mais próximo que a gente teria de um pratinho completo, né? Uma nutrição completa? 2 colheres de sopa de arroz ou uma colher rasinha daquela de servir, meia concha pequena de feijão, 2 colheres de sopa de proteína de carne ou meio bifinho de frango ou de carne também, um ovo pode ser cozido ou mexido, 2 colheres de legumes cozidos, um pegadorzinho de salada. Então é bem pouquinho mesmo. Aí se dentro disso, né, ela comeu tudo e deseja fazer repetição, não tem problema, mas a gente tem que ter alguns critérios, tá? Aqui minha carne já tá bem fritinha, ó. Cheirosa, já tá quase, ó, pegando no fundinho da panela. Aí chega o momento, então, de eu entrar com o molho. Lembrando, como eu não coloquei sal, vou aproveitar esse momento para colocar o sal. Bem pouquinho. Bem pouquinho. E aí a gente prova, se precisar coloca mais, não tem problema nenhum. O que não dá é para tirar o sal depois, né? Então é importante a gente colocar aos poucos e ir provando. Ó o nosso molho. Ele não tá ralinho, né? Como a gente imagina que seja um molho. O que tá acontecendo? Porque os legumes foram assados, né? Então o que tem de líquido aqui é o que saiu do próprio legume, do próprio tomate, né? Da própria beterraba, da própria cenoura. Agora, como eu falei para você, eu gosto de um molho mais líquido, não tão grosso, de um molho mais fluidinho. Eu posso pôr um pouquinho mais de água sem problema nenhum, porque aqui em contato com o fogo e com a carne, ele vai acabar soltando mais um pouquinho de líquido com o sal que eu acabei de colocar, né? Lembrando que o sal desidrata os alimentos. Então eu não coloquei no forno justamente para não soltar muito líquido. Eu achei que se eu colocasse depois, a minha comida o sal não estaria na comida. Sabe aquela coisa de ficaria faltando? E não, né? Ele vem depois. E não tem problema nenhum. Ele vem depois e vai salgar, vai ficar saboroso. Então agora tudo misturadinho, eu vou deixar meu molho apurando mais um pouquinho para os sabores se incorporarem, a carne pegar o gosto do molho, o molho pegar o gosto da carne, tá? E vou fazendo a polenta, então a gente já começa com o preparo da polenta, enquanto o meu molho dá aquela aperfeiçoada. Mundo dos sabores. Viaje no tempo com filmes que marcaram gerações. E mais,
Fique por dentro de curiosidades dos bastidores, toda sexta-feira, às 15h. Mundo dos Sabores. Então agora dando início à nossa polenta, bem simples, tá? Assim como a gente faz em casa, como a avó fazia. Vou refogar um pouquinho de cebola. Ó, o óleo tá quente, cuidado. Isso. Já vou entrar aqui com uma parte de água, que é importante que essa água esteja quente. Com o restante da água, eu vou diluir o fubá, tá? Porque senão ele empelota. Tem gente que sabe fazer colocando o fubá assim, cru mesmo, e não empelota. Eu aprendi a fazer assim, né? Então prefiro diluir aqui, ó, o fubá num pouquinho de água e levar ele para essa água quente aqui, que eu já refoguei então com cebola. Pode colocar outros temperos também que você quiser, mas é importante dar uma hidratada no fubá para não empelotar, tá bom? Então vou abaixar o fogo. Ó, a gente vê que já começa a engrossar bem rapidamente. Adicionar um pouquinho de sal. Bem pouquinho, lembrando que o sódio em excesso faz mal para a saúde, né? Então quanto mais a gente conseguir fazer uma alimentação com menos sódio, menos açúcar, menos gordura, melhor. E é o tempo todo mexendo. É o tempo todo mexendo pro fubá cozinhar, né? Tem algumas farinhas de milho pré-cozidas que eu posso utilizar também. O tempo de cozimento ele é menor, tá? Mas o fubá geralmente ele precisa de um pouquinho mais de tempo para cozinhar. Vai colocando água aos poucos, porque o milho vai absorvendo, né? Ó. Eu posso fazer, ao invés de água, com caldo de galinha caseiro, né? Aquele feito com a carcaça da galinha. Lembrando que ingredientes industrializados, esses caldos prontos não fazem bem para a saúde. Eu posso utilizar, para finalizar, manteiga. Então vai deixar ela mais cremosa, mais brilhosa. Então depende muito do que eu vou fazer com a sua polenta. Como é para criança pequena, a gente está pensando, né, na idade de 1 a 3 anos, eu acho que não é conveniente a gente agregar mais gordura ou muito mais sabor, tá? Então a gente faz uma polentinha bem simples. Então aquela já tá quase pronta, ó, tá bem cozida, bem cremosinha. Vamos dar uma olhada no molho? Olha lá nosso molho, que delícia. Aqui no nosso molho eu coloquei um pouquinho mais de água, tá? E cozinha é assim mesmo, a gente, dependendo do ingrediente, vai precisar um pouquinho mais de água, um pouquinho de menos. Então, para fazer um molho mais caldoso, né, um molho mais líquido, a gente põe um pouquinho mais de água. Se eu quisesse bem um purezinho, uma passata mais grossinha, eu deixaria do jeito que estava, tá? Então, tô finalizando aqui a nossa polenta. O resultado é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? Ela tá grossinha, mas a gente ainda consegue, né, manipular. Vamos montar o pratinho? Então, a polentinha que nós acabamos de fazer. Então, uma porção tá adequada para uma criança aí de 1 até 3 anos. Posso servir com arroz e feijão? Posso, mas não tem necessidade, tá? Esse prato aqui já tem todos os nutrientes que a criança precisa. Então vai uma concha do molho nutritivo por cima, vamos deixar bem bonitinho. Para acompanhamento, uma saladinha de alface com tomate. Então hoje é o dia do tomate, hein? A gente dá aquele toquinho, ó, de salsinha, então em volta do prato, em cima do prato, para deixar bem bonito e apetitoso. E agora
Vamos provar? Vamos ver se tá bom. Momentos finais. Gente, é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Tem gosto de beterraba? É uma mistura, uma explosão mesmo de sabores, né? Mas não dá para perceber que tem esse Não. tanto de legumes, né? Não dá. Isso que é o mais interessante nesse Você molho. não fica fixo em uma coisa. E até o sabor da carne, ele some um pouquinho. É Muito bem bom. agradável, gente. Recomendo, façam em casa. Mundo dos Sabores. Acompanhe de perto os projetos inspiradores das escolas de Campinas. Aqui no Caiu na Rede, toda quarta às 9h30 da manhã. Mundo dos Sabores. Vamos lá, Camila, vamos para a sobremesa. Vamos, a parte mais esperada, né? A minha, Isso. mas sem açúcar. Sem Sobremesa açúcar. saudável. Exatamente. É importante lembrar que para as crianças até 3 anos é proibido o uso de açúcar de adição. Porém, como nós podemos adoçar as sobremesas ou as preparações como bolos, vitaminas, com frutas naturalmente doces, tá? Então aqui eu vou usar a banana, tá? Para fazer essa receita de hoje, que é um smoothie, ele tem uma consistência, não é igual suco, né? Ele tem uma consistência entre sorvete e um suco de fruta. Eu vou usar a banana congelada, então eu piquei já a banana ontem, coloquei no congelador e para isso eu vou precisar de um multiprocessador. Se eu não tiver um multiprocessador, eu consigo fazer no liquidificador? Consegue, mas você vai ter que deixar essa banana amolecer um pouquinho, tá? Não dá para usar ela totalmente congelada. A banana fica quanto tempo no congelador? De um dia para o outro, para ela ficar bem congelada, tá? Junto com a banana, eu vou usar polpa de morango congelada. Essa polpa, eu deixei ela fora um pouquinho, ó. Tá vendo? Ela ainda tá congelada, mas se eu fosse bater um tabletão de polpa, era possível de eu não conseguir chegar na consistência que eu queria. Então, uma estratégia que a gente tem é colocar fora um pouco, deixar no refrigerador, tirar do freezer, né? Então, ó, um tá bem congelado e o outro tá mais ou menos, tá? Pra gente conseguir bater essa mistura. E só isso. Então, uma receitinha com 2 ingredientes, muito simples, vai depender do equipamento que a gente tem para a gente ter um bom resultado, tá? Mas no geral, com um processador ou um bom liquidificador é fácil da gente fazer. Aí, conforme a gente vai batendo, ele já vai ficando mais molinho. Esse é o resultado, então, do nosso smoothie. Ele fica bem cremosinho mesmo, tá? Mas conforme ele vai ficando fora da geladeira, ele vai perdendo um pouco essa consistência. Ó. Esse tá dando água na boca. Outra fruta que você acha que combina com a banana? Com banana, mamão. Mamão, muito bom. Banana com mamão. Manga com banana. O que mais que dá pra gente brincar aqui? Goiaba deve ficar Goiaba com banana. Então ele fica bem parecido com sorvete, sim. Só que, como eu falei pra você, o nome smoothie é porque conforme ele vai ficando aqui, ele vai perdendo essa consistência e ele fica mais fácil da gente beber do que comer de colher. Então vamos pensar na escola, a quantidade que a cozinheira faz, né? Um monte, até ela começar a servir, já virou o smoothie, tá? Mas a receita é essa mesma, a gente bate as coisas congeladas justamente para que a gente tenha um tempo maior aí de consistência
dele até servir para todas as crianças. Agora em casa eu posso adicionar um leite, de repente, para deixar ele mais cremoso, uma água de coco, ou eu posso colocar um suco de fruta, se eu quiser tomar ele de canudo, por exemplo, ou tomar de colher, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Acho que agora a gente vai provar, né? Vamos! Você primeiro, as damas primeiro, porque eu tô com uma vontade. Olha o tamanho do copo. Sensacional. Muito bom, muito. E docinho. Docinho. Não Sem precisa de açúcar. nada de açúcar. Exatamente. Gente, não precisa nada de açúcar, tá uma delícia, doce. Muito gostoso. Vale a pena fazer em casa? Ainda mais esse calor, né, gente? Então vamos aproveitar o verão, né? Nutrir bem nossas crianças com sobremesas saudáveis, igual a essa que nós fizemos aqui hoje. Bem, até a próxima, Até Camila. a próxima. Tchau, gente. Gostaram da nossa experiência? E este foi o Mundo dos Sabores. Até o próximo episódio. Tchau! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.